Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Provérbios 24, no versículo 16, que diz assim: 7 vezes cai o justo e volta a levantar-se, mas os ímpios se afundarão na desgraça. Aleluia, Jesus. Então aqui, irmãos, a gente vê como é bom a gente servir a Deus. Como é bom a gente servir o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra vai dizer também assim, ó. Ela vai dizer que o justo, às vezes tem muitos por aí que se dizem que são servos, mas só Deus sabe mesmo quem é o justo. Quem verdadeiramente é justo perante ao Senhor, aleluia, Jesus. Porque muitos usam capa e se dizem que são justos, se dizem que servem a Deus, aleluia, Jesus. E não é somente ser justo. Seria fácil se eu fosse somente justa e fizesse o restante tudo errado. E não é isso. A palavra vai dizer que nós temos que seguir os estatutos que agora, que antigamente no Antigo Testamento eram mandamentos, agora Jesus nos diz que em Efésios, né, ele vai nos dizer que agora são estatutos. Então, se a gente não seguir os estatutos do Senhor, aleluia, Jesus, e muito mais ainda, aleluia, Jesus, a palavra vai dizer também assim que a ira, ela vem dos filhos da desobediência. Você tem noção disso? Então, quando você tá irado, é briga, é discórdia dentro de casa, aleluia, Jesus, são os filhos da desobediência, porque o Senhor quer paz, o Senhor quer união, o Senhor quer felicidade, o Senhor quer harmonia na minha e na tua casa. Então, não é somente ser justo na presença do Senhor, é como diz a palavra diz assim que para você, aleluia, Jesus, entrar no reino dos céus, para você ganhar a salvação, é com esforço, com muito esforço. Então você tem que se esforçar para vigiar em todos os sentidos. Vigiar no teu falar, no teu olhar, porque muitas pessoas aí tão frias espiritualmente que não é só os homens que pecam cobiçando as mulheres no olhar e no pensamento, né? São muitas irmãzinhas também que às vezes estão dentro da igreja e tá com os pensamentos, pensando mal dos outros, sabe? Pensando mal da roupa da irmãzinha, não presta atenção no culto, só fica cuidando da vida dos outros e com aquela carinha de santa, assim, né? Mas os pensamentos tá podre. Só pensando mal, só criticando o teu próximo, né? Então, assim, então é com muita resistência e força que a gente entra e com muita vigilância, ser vigilante, vigiar o tempo todo com os nossos pensamentos, porque se a gente às vezes não vigiar com os nossos pensamentos, aleluia, Jesus, a gente vai guardando aquilo na mente e teu coração fica cheio disso, e quando você vai conversar com alguém, você solta tudo isso que você pensava mal do seu irmão ou da sua irmã. Então, aleluia, Jesus, se você viver nessas verdades que a palavra fala, porque a gente só vai conhecer a verdade se a gente lê a palavra. E a gente lendo a palavra, aleluia, Jesus, a gente vai ter fé, porque somente lendo a palavra você terá fé, aleluia, Jesus. E será liberto, porque a palavra fala, quando ouvires a palavra, né? Você será liberto, porque ela vai mostrar para você, aleluia, Jesus, todos os teus erros e as tuas falhas. E você vai tomar consciência que agora você é servo de Deus
você vai conhecer as verdades e você vai ver que você vai ser liberto por essas verdades que está na palavra do Senhor. Então, aleluia, Jesus, você se torna então agora uma pessoa justa aos olhos do Senhor, aleluia, Jesus. Então, vem as lutas, vem as dificuldades, o servo cai e o Senhor levanta. O servo se entristece, o Senhor levanta. A luta vem, o Senhor ajuda. A dificuldade financeira vem, o Senhor abre portas. Abre portas que não tem para poder te ajudar financeiramente, aleluia, Jesus. O servo está sem emprego, o Senhor também abre portas aonde não tem portas, aleluia, Jesus. Então, 7 vezes até mais ainda, o servo padece, o servo sofre, mas o Senhor é fiel e o Senhor levanta. Por quê? Porque o servo também é fiel. O servo é justo, o servo faz o que é correto perante a presença do Senhor. Então também tem isso, irmãos. Ele não, e daí ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer pro justo e agora ele vai dizer pro ímpio, aquele que só faz o mal pros outros, aquele que só pensa mal dos outros. Então vai falar que o ímpio não vai ter ninguém para socorrer ele. Ele vai se afundar na desgraça. Cada vez mais ele vai se afundar na desgraça e no tempo determinado Satanás traga a vida dele. Porque ele não tem Jesus como seu Senhor, ele não tem aonde socorrer, ele não tem aonde pedir socorro. E enquanto justo, o que faz o que é certo e reconhece os seus pecados e as suas falhas e pede perdão ao Senhor nos seus pensamentos, em alguma coisa que ele falou, uma atitude que ele tomou, ele reconhece as falhas, ele vai lá e pede perdão, mas o ímpio ele não pede perdão porque ele nem sequer conhece as misericórdias do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, cada vez mais ele vai se afundando na desgraça. Amém, irmãos? Então, que fiquemos com essa direção do Senhor para a minha vida e para a tua vida, aleluia, Jesus. Sabendo que o justo, aquele que faz o correto, ele pode estar na dificuldade, ele pode estar na luta, mas fiel ao Senhor, aleluia, Jesus, que vai ajudar o servo a se levantar dia após dia, luta após luta, o Senhor vai levantar o servo e ele vai se restaurar e ele vai se sentir fortalecido, vivificado novamente, aleluia, Jesus, cheio da esperança para mais um dia, aleluia, Jesus. Enquanto o ímpio, ele morre sem esperança e sem salvação e morre com medo, porque a alma dele sabe, o espírito dele sabe, aleluia, Jesus, que o inimigo vem tragar a vida dele. Então, irmãos, eu peço que os irmãos, as irmãs compartilhem essa palavra nos seus grupos do WhatsApp, amém? Que Deus venha nos guardar e nos proteger e nos fortalecer dia após dia. Então, eu entrego essa palavra em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.